Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez Cristo dar-nos a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra dele. Estamos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 9, versos 57 e 58, diz assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Eu não sei, talvez esse homem estivesse ali observando todos os milagres que Jesus fazia, a multidão que estava em volta de Cristo. Tudo o que acontecia era algo que enchia os olhos das multidões e das pessoas. A palavra de Deus diz, os evangelhos dizem que onde Jesus chegava havia uma multidão se aglomerando em volta dele para receber alguma coisa dele, para tocar nele, para ouvir a palavra dele, ou até mesmo para receber uma cura, ou para receber uma libertação. Então, Jesus estava sempre cercado por grande multidão. Talvez essa pessoa estivesse observando Jesus a partir deste prisma. E aí, então, olhando para tudo aquilo, era algo muito legal, era algo muito bom estar perto de Cristo, entusiasmado, cheio de grande desejo de seguir aquilo. Esse homem diz isso a Jesus. Mas veja que Jesus não é alguém que se impressiona com palavras. Jesus, ele não se impressiona com aquilo que os homens dizem, mas Jesus observa o coração. E então Jesus não responde nada apressadamente àquele homem que disse que queria seguir ele para onde quer que ele fosse. Jesus responde da seguinte forma: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não acho que Jesus queria desanimar aquele possível discípulo. Eu não acho que Jesus queria dizer àquele homem que não valia a pena caminhar com ele. O que é então que Jesus quis falar para aquele homem que tão entusiasmadamente prometeu seguir ou disse que seguiria Jesus para onde quer que Jesus fosse? Eu imagino que Jesus estava pensando no seguinte: homem, calcule o custo de seguir-me, calcule o custo de ser meu discípulo. Você está talvez entusiasmado com o que você tem visto aqui, mas isso não permanecerá para sempre. O ministério, o discipulado não é exatamente isso que você está vendo. E aí Jesus vai usar aí a ideia das raposas, né? A ideia dos animais tendo lugares para ficar. E ali a região que eles estavam tinha muitas raposas. E as raposas tinham seus covis, os lugares fixos delas. Eram tocas cavadas em buracos, escavadas em barrancos e buracos. Elas saíam, caçavam, apanhavam o alimento, mas voltavam para as suas tocas. Elas tinham uma guarida, elas tinham um lugar para ficar, elas tinham esconderijos para ficar. Jesus vai dizer: o Filho do Homem não tem isso. Os pássaros tinham ninhos para onde voltar. Os pássaros podiam recolher o alimento e voltar para os seus ninhos depois disso. Mas ele vai dizer: o Filho do Homem não tem. O Filho do Homem não tem lugar onde reclinar a cabeça. E é interessante observar o que Jesus está dizendo, porque veja que o nascimento de Jesus, ele nasceu numa estrebaria, por não haver lugar para ele na hospedaria. E o ministério de Jesus, o ministério terreno, nós vamos observando ele ser rejeitado em vários lugares. Em suas peregrinações, Jesus Cristo, ele foi rejeitado na Judéia. João 5,18. A Galileia expulsou Jesus. João 6,66. Os moradores de Gadara pediram para que ele saísse do distrito de Gadara. Mateus capítulo 8, verso 34. Samaria negou hospedagem para Jesus. Lucas 9,53.
Mateus capítulo 27, verso 23 vai dizer: a terra não o recebeu. E o final de tudo isso comprova que de fato Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 27, o verso 46, vai dizer que até o céu o abandona, porque quando ele está na cruz, ele está só, carregando sobre si todos os nossos pecados. Então, o que Jesus estava dizendo para aquele homem que queria segui-lo, ou que disse que o seguiria para onde quer que ele fosse, que calculasse o custo daquela promessa. E aqui eu imagino que também Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós. Vocês têm calculado o custo de se dizer crentes no Senhor Jesus Cristo? Será que nós calculamos o custo de sermos crentes ou de dizermos que somos crentes? Nós percebemos que aquele homem estava muito disposto a seguir Jesus, mas parece que ele estava olhando para todos os acontecimentos bonitos daquele momento. Mas Jesus o chama para segui-lo quando as coisas ficassem difíceis. Jesus nunca mentiu. Jesus estava dizendo: olha, isso aqui é legal, mas haverá momentos que as coisas ficarão muito difíceis. Portanto, calcule o custo. Verifique se de fato você quer mesmo ser meu discípulo. E eu acho que é isso que Jesus estava pretendendo. E é isso que Jesus também nos ensina nessa passagem. As nossas palavras de entusiasmo não são o que move o coração de Jesus, mas ele sonda o nosso coração e ele nos convida para negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Segui-lo anunciando o reino de Deus. Podemos calcular isso? Eu espero que essa mensagem de hoje, essa devocional, toque o seu coração e que eu e você podemos calcular a honra que temos em servir e em andar com Cristo, mas também que devamos calcular o custo de tudo isso, porque dizer que nós vamos com Cristo aonde quer que Ele for, exige que nós tenhamos a convicção de que Ele estará conosco onde quer que nós estejamos, em espírito, porque Ele assim o prometeu. Mas há custo. Durante toda a viagem, há desafios a ser enfrentados. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.